Qual é o preço, qual é o valor e as vantagens de se ter uma identidade própria na música? Nós vamos falar disso hoje. E como exemplo, vamos falar de um cara que eu já falei 1000 vezes aqui. Acho que se você for olhar os outros vídeos que eu gravei dele, vão ter as mesmas palavras que vão ter nesse aqui. Por quê? Porque o cara é o melhor exemplo que a gente vai achar nisso hoje. Que é o Eduardo Costa, que veio mais uma vez com CD. Cara, que CD bonito. Não tô dizendo que é melhor do que o que tá rolando ou pior. Mas é um CD onde ele prioriza de verdade a identidade dele, as músicas que ele acredita, as coisas que ele gosta de cantar, que ele gosta de ouvir, que ele gostaria que o público entendesse dele. Isso é muito incrível. O Eduardo Costa não buscar no mercado, não buscar alternativas que colocassem ele no mesmo pote onde estão os outros artistas hoje, brigando por um top 1, por um top 3, um top 10, porque música hoje em dia tem muito disso, né? De qual é a sua colocação no ranking? Olha aqui, eu sou o número 1, eu bati o número 1. Olha, gente, somos a música mais tocada do Brasil. Entendo, é legal. Claro que é legal, não tira, mas na verdade é um mérito. Não tira Mas a que custo? A que custo que você tá lá no primeiro lugar? Enfim, o Eduardo Costa abre mão disso pra quê? Pra lançar músicas que ele acredita nesse último CD. Esse último CD, eu acho que um cara novo, né? Um novo cara. Um cara novo, um novo cara. Eu tenho TDAH, então depois vocês procurem. Um cara novo, um novo cara. Mas que CD que remete muito aos anos 90, que o Eduardo Costa consumiu muito, né? E nas músicas dele, ele sempre trouxe essa identidade dele, essa verdade. O que ele paga por fazer isso? Talvez não ser tão acessado, não tá sendo consumido junto ao pacote de pessoas que estão consumindo as músicas do top 10 que já estão aí. Porque são músicas com o mesmo padrão. E é mais fácil de ser consumido assim. Quando você entra numa playlist, facilmente é consumido. Se tiver uma ou duas palavras, olha que ponto chegamos. Se tiver uma ou duas palavras que se diferenciam das outras músicas, já bate martela naquela música, então você tá naquele meio, naquele bolo daquelas músicas iguais, mas uma palavra te diferencia, você vai subir no ranqueamento, enfim. Ele sai desse pacote, ele sai desse carro onde tem muitas músicas parecidas que acabam levando umas às outras. Mas o que ele ganha com isso? Então, tipo assim, o Eduardo Costa acaba que ele não é tão ouvido quanto as outras pessoas estão sendo ouvidas agora, entende? Mas o Eduardo Costa, o que ele ganha? Consolidação de fã de verdade e carreira. O Eduardo Costa ele não quer mais aquele fã genérico. O Eduardo Costa não quer mais aquele fã que escuta, tipo, o que tá rolando. Entende? O Eduardo Costa hoje ele quer o quê? Aquele fã que vai se tornar fã do Eduardo Costa. Fã de um estilo de música mesmo, que vai parar pra ouvir Eduardo Costa. Que não vai ouvir Eduardo Costa porque, de novo, ele vai estar lá naquela listinha, tá ligado? Ele vai estar naquela listinha de músicas que vão passar e você vai ouvir. Ah, tem a música do Eduardo, de quem que é? Do Eduardo, ah tá, beleza. Não é isso. Além de cantar com muita identidade, o Eduardo Costa canta muito do jeito dele, a interpretação dele é muito única, embora as pessoas digam que no começo da carreira ele parecia o Zezé, lembra? Acho que lembra, até lembrava, assim, o estilo do Zezé principalmente, o timbre, mas a interpretação do Eduardo Costa é muito única, tanto que quando a pessoa imita o Zezé e imita o Eduardo Costa, são imitações completamente diferentes. E o Eduardo Costa bate na tecla de cantar essas músicas com a melodia um pouco mais completa, mais complexa, vamos assim dizer. Completa não, mais complexa. Uma letra que você tem que parar pra prestar atenção. Que você não vai simplesmente ouvir aquela letra lá, blá blá blá, blá, blá passou. Não, escuta. Eu quis dizer isso. Às vezes escuta de novo. Presta atenção na música. Hoje em dia a gente tem a dificuldade de parar pra ouvir música. A gente escuta a música enquanto tá fazendo outras coisas e vai passando, quando você vê, pum, você escutou a playlist inteira do Spotify e não prestou atenção, não decorou uma música. Não. Às vezes você nem conseguiu se conectar com a música. Algumas músicas hoje em dia, pra você se conectar com elas, tem que estar bêbado, tem que beber. Senão você não se conecta com a música. O Eduardo Costa não, ele ainda procura esse tipo de música que é um pouco mais difícil, acho nem sei se essa frase existe, mas é mais difícil de ser consumida do que essas músicas que hoje já estão tipo assim, com a melodia
com melodias primas, a gente chama de melodia prima. Que é uma melodia, tipo assim, igual a outra, mas não é igual. É parecida, mas não é igual, sabe? Tipo, nossa, me lembra. Então é mais fácil, porque já tem muita coisa sendo tocada nesse estilo. Então você vir com uma melodia diferente muitas vezes choca, assusta, incomoda um pouquinho, não é tão fácil. E o Eduardo Costa continua nessa linha, mesmo contra o mercado, diria, vamos supor. Tem muita gente que vai falar, ah não, Eduardo Costa, mas será que isso aí já não foi, já não passou? Não, ele é um artista que ele quer entregar isso. Existe um público que gosta de ouvir isso. E alguém tem que ter coragem para fazer. O Eduardo Costa é um cara que tem essa coragem de manter a sua identidade independente do que o mercado tá pedindo ou não. E o mercado em si, o mercado é formado por pessoas, óbvio, mas você pode ver que às vezes satura. E quando vem uma coisa assim como o Eduardo Costa, é um alívio para algumas pessoas. Talvez no Eduardo Costa hoje é um alívio. Se tivesse mais 2 ou 3 Eduardo Costas, aí que tá. Aí a pessoa vê que o Eduardo Costa. Vou te explicar o erro das pessoas. Quando eu falo que a gente precisaria ter mais 5 Eduardo Costa no mercado, não é que a gente deveria ter mais 5 pessoas fazendo o que o Eduardo Costa está fazendo, mas 5 pessoas com a coragem que o Eduardo Costa tem para fazer as suas coisas diferentes uma da outra. Tem que ter que nem era antigamente, um Rio Negro e Solimões, aí depois tinha um Bruno Marrone, um Edson Hudson, um Zezé, um Jean Giovanni, que são artistas diferentes um do outro, o Rick Renner é diferente. Até no começo do sertanejo universitário tinha, pô, Fernando Sorocaba totalmente diferente de César Menotti Fabiano, que é diferente de João Bosco e Vinícius, sabe? Que é diferente de Vitor Léo, que é diferente de Maricílio Rodolfo, sabe? Então, hoje não. Hoje a gente busca, tipo, isso aqui deu certo, vamos naquilo ali. Antigamente, o dar certo tinha muito a ver com a sua personalidade própria. O que você faz? Qual é a sua identidade? O que te diferencia dos outros? Hoje em dia a gente não só busca o mesmo estilo musical, as mesmas melodias, os mesmos papinhos nas mesmas letras, como a gente busca a mesma voz do cara que tá fazendo sucesso. Então, tipo assim, a voz comercial hoje é você ter a voz do Matheus e Cauã. Isso não é ser comercial. Você ser igual, copiar o cara. E o Eduardo Costa mantém a sua essência em, tipo, eu vou fazer o que eu acredito, eu vou fazer. Não que. Gente, é que tem uma dificuldade das pessoas entenderem a diferença. Fazer o que acredita não é fazer não ligar pro comercial. Você tem que ser comercial sim, o Eduardo Costa é comercial, a música dele é radiofônica, a música dele as pessoas gostam. Só que ele faz isso dentro da linha que ele acredita. Quando a gente fala de um artista que se posiciona no mercado em condição de fazer sucesso, toda vez que a gente fala assim, ó, ele grava o que gosta, já tá incluso ser comercial, já tá incluso. A gente não tá falando aqui dele gravar Beethoven, não estamos falando dele gravar Vivaldi aqui, nós estamos falando é o Eduardo Costa fazer uma música comercial dentro do sertanejo, mas com sua própria característica. Porque os artistas hoje em dia confundem isso. Eles gravam as músicas achando que eles estão sendo comerciais, abrindo mão de do que eles têm para mostrar. O que você tem como artista para agregar ao mercado? Não simplesmente para somar aquele bolo. O que você tem para fazer? Adicionar uma fatia no bolo. Não para comer o mesmo pedaço do outro. Essa é a frase. Os artistas hoje em dia comem o mesmo pedaço de bolo, ao invés de trazer, vamos trazer mais um pedaço aqui. Aí, claro, todo mundo pode comer também. Todo mundo pode aproveitar, tirar um aproveito e falar, puta, olha isso aqui que o Eduardo Costa faz, que legal, vou pegar isso aqui, trazer pro meu jeito, mas também vou pegar um Rio Negro Solimões, também vou pegar um Gustavo Lima, um Jorge. Não, as pessoas querem comer o mesmo pedaço de bolo. As pessoas não querem agregar ao mercado. Aí eu me pergunto, é por covardia ou por falta de capacidade? Vocês deixem aqui o comentário de vocês. Foi um grande prazer. Eduardo Costa, um disco. Eu nem falei tanto do disco que comecei a falar aqui, mas vão lá e escutem esse disco muito legal, diferente do que tá rolando, não do que já foi feito na história do sertanejo, porque lembra muitos anos 90, mas hoje em dia é um alívio para os nossos ouvidos que só escutam as mesmas 3 duplas que estão disseminadas no resto do mercado inteiro. E a culpa nem é dessas duplas. Enfim, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Eu também tô nas outras plataformas digitais aí, Spotify, Deezer, TikTok, Instagram e tudo isso. E um beijo pra vocês. Muito carinho, muito amor. Eu nem falei tanto do disco, mas acho que ficou bem claro. Eduardo Costa é um exemplo de coragem, não de musicalidade. Ele também é um exemplo de musicalidade, mas Eduardo Costa é um exemplo de coragem, de como se deve seguir no mercado sertanejo se você é um artista e tem talento para se posicionar. Ou você não tem talento. Ou os artistas que tem aí não tem talento.
Ou é covardia, ou é falta de capacidade. O que que é? O que tá rolando? Um beijo pra vocês. Desculpa as brincadeiras alfinetadas. Vamos pro próximo.